Boa tarde, Mafalda. Boa tarde, telespectadores. Antes de falar da lesão de tendões, eu gostaria de explicar ou diferenciar ou fazer uma diferenciação entre o que é um tendão e o que é um nervo, que normalmente os dois são confundidos. Do ponto de vista anatômico ou aparência externa são semelhantes, mas o nervo é como se fosse um fio elétrico que traz o estímulo do cérebro até o músculo, e esse músculo faz a contração, e o prolongamento desse músculo é o tendão. Então, quando há uma lesão, uma secção do tendão, esse prolongamento desse nervo é que está seccionado, e não o nervo que traz o estímulo. Dependendo da localização das lesões dos tendões, existem técnicas que são utilizadas para a sua reconstrução. Normalmente, a melhor época para se fazer a reconstrução do tendão é no dia do acidente. Mas o tendão, como não é um órgão vital, por exemplo, o dedo não depende do tendão para manter a sua vitalidade, o procedimento cirúrgico pode ser feito num tempo seguinte. Nós vamos mostrar algumas imagens que ilustram esse tipo de procedimento para vocês agora. Essa paciente havia sofrido ferimentos com vidro há cerca de 3 dias e nota-se que o terceiro dedo, o dedo médio, está numa posição diferente dos demais, está em extensão. Então, verifica-se que há uma secção dos tendões flexores desse dedo, além da secção dos vasos e nervos nessa região. Aqui, durante o ato cirúrgico, pode-se ver os tendões flexores superficiais, os tendões profundos, flexores profundos, seccionados nessa região, os cotos proximais e os cotos distais. Nesse caso, é feita uma simples tenorrafia, são suturados dois tendões flexores. Depois da sutura dos tendões, foi realizada as neurorrafias dos dois lados dos tendões, né? Quando há lesão dos tendões flexores, nesse caso, nessa região, faz-se uma flexão passiva desse dedo. Então, é fixado um fio de nylon na extremidade do dedo, na unha. Ele passa através de um arco, na palma da mão, e é tracionado por uma borracha. Então, o paciente faz a extensão ativa através dos tendões extensores que estão íntegros, e a flexão é feita passivamente através dessa aparelhagem. No slide anterior, o dedo médio estava estendido, sendo que havia uma força no sentido de fazer a extensão desse dedo. Há o relaxamento do sistema extensor, então esse sistema de flexão passiva puxa o dedo, evitando que se faça uma tensão no local da sutura do tendão, da tenorrafia, nesse terceiro dedo. O processo de extensão ativa e flexão passiva começa já nos primeiros dias após a cirurgia, e esse é o resultado final. O paciente consegue fazer extensão total através dos tendões extensores que estavam íntegros, e aqui a flexão total de todos os dedos juntamente com o dedo indicador. A tenorrafia foi realizada nesse dedo indicador não, dedo médio. Esse é um paciente que sofreu um ferimento no punho, havia mais ou menos 3 meses, causado por azulejo. Teve a secção total de todas as estruturas do punho e foi atendido em outro hospital e só foi encaminhado para o nosso hospital após 3 meses. Tinha paralisia total da mão, não conseguia fletir nem estender os dedos da mão. Esse é a dissecção inicial, a início da cirurgia. Verifica que todos os tendões de nervo estão suturados ou juntados aleatoriamente. Aqui todos os tendões flexores são separados um por um, os cotos proximais e os cotos distais, e também o nervo mediano e o nervo cubital, coto proximal e distal, proximal e distal. É feita o enxerto de nervo no nervo ulnar ou cubital, e aqui foi realizada a reconstrução dos dos tendões flexores, todos os tendões flexores profundos, reconstruídos com enxerto de tendões superficiais, dos 4 dedos e também do polegar. Após a reconstrução dos tendões, foi realizado o enxerto de nervo no nervo mediano. Aqui está terminado o procedimento cirúrgico. Após a sutura da pele, em cada dedo foi colocado um fio de nylon para fazer a tração ou a flexão passiva dos dedos.
tanto no polegar quanto nos 4 dedos, pois houve lesão de todos os tendões a nível do punho. Este é o sistema montado, polegar, indicador, médio, anular e mínimo, de cada um deles saindo um fio, que é tracionado na extremidade por um elástico, para fazer a flexão passiva. Então faz a extensão ativa e a flexão é passiva. Com isso assegura-se o movimento dos tendões, evitando a aderência deles no local da cirurgia. Esse resultado final após alguns meses. O paciente consegue fazer a extensão até esse nível e a flexão até esse nível. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Mafalda. Boa tarde, telespectadores, e até um outro dia. Muito obrigado. Boa tarde, Mafalda. Boa tarde, telespectadores. Transposição de tendões, na verdade, é uma troca da posição dos tendões. Vamos supor aqui, se o tendão está na parte anterior do antebraço que faz a flexão, a transposição desse tendão é seccionar o tendão, passar ele para uma outra posição e emendar ele com a extremidade distal de outro tendão. No caso, seria o tendão que faz a extensão dos dedos, um flexor passando para a extensão. Existem ocasiões, circunstâncias em que a reconstrução de um membro ou de um músculo não pode ser feita através da microcirurgia. Por exemplo, se o paciente tem uma lesão do plexo braquial, do nervo, do conjunto de nervo que sai da coluna cervical, ou tem uma lesão cerebral e ele não tem estímulo, o estímulo não vem através do nervo, então não adiantaria, através da microcirurgia, transplantar um músculo para o antebraço que ele não teria o estímulo. Então, nesses casos, é feito, utilizando-se tendões que são prolongamentos de nervo, que estão normais, são utilizados alguns desses tendões para cumprir a função de outros que estão deficientes. Poderia-se pensar, a princípio, que esses tendões que são retirados da face anterior, por exemplo, faria falta na face anterior, na flexão, se passado para a extensão. Mas, na verdade, esse tipo de procedimentos são muito bem planejados e é muito bem estudado antes de se levar o paciente para a cirurgia. Nós vamos mostrar aqui algumas fotografias, alguns slides que ilustram esse tipo de procedimento para vocês. Esse paciente sofreu um ferimento no nível do terço proximal do antebraço. Aqui está a cicatriz, e isso há mais de 2 anos, provocando uma paralisia do nervo radial. Uma falha na extensão, a incapacidade na extensão dos dedos. O paciente consegue fazer a extensão do punho, mas não consegue fazer a extensão dos dedos. Foi transferido o tendão do músculo palmar longo para o extensor longo do polegar e o do tendão do flexor do carpo radial para o extensor dos 4 dedos. Aqui a tração do extensor longo do polegar, que provoca a extensão da falange distal do polegar. Esse extensor longo vai ser anastomosado ou suturado no tendão no músculo palmar longo, que é o músculo flexor. Aqui, após a sutura dos tendões extensores dos dedos e o tendão extensor do polegar. O término da cirurgia. Após alguns meses e realização de fisioterapia, o paciente consegue manter o punho reto, fazer a flexão completa dos dedos da mão e a extensão completa dos dedos da mão. Verifica-se aqui a tração no tendão extensor longo do polegar e a tração nos tendões extensores dos dedos. E aqui o movimento de extensão do polegar isolado. O tendão que vem tracionado pelo palmar longo, tracionando e estendendo a falange distal do polegar. Esse é um tipo de paralisia mais complexa, paralisia cerebral, onde há uma falha tanto do sistema flexor quanto do sistema extensor. O paciente tem funcionante no sistema flexor, o flexor do carpo radial e o músculo palmar longo, e o flexor superficial dos dedos. Esses 2 tendões funcionantes na região palmar vão ser transferidos, um para a extensão do polegar e outro para a extensão dos dedos, dos 4 dedos. Aqui a dissecção do extensor do polegar
e do extensor dos dedos. Verifica-se que nesse caso, como a função do flexor superficial dos dedos e a falha no funcionamento do profundo dos dedos, vai ser feita a fixação do sistema profundo no sistema superficial, tanto dos 4 dedos quanto do polegar. Aqui a tração passiva faz com que aconteça a flexão de todos os dedos. Terminada a cirurgia, consegue-se obter um membro que apesar da gravidade da lesão, tem função e é útil para o paciente. Essa é uma paciente com paralisia de nervo peroneal, então todo o sistema extensor do pé e dos dedos não estão funcionantes. Verifica-se aqui o pé direito normal e o pé esquerdo paralisado. Isso foi devido a um ferimento no terço proximal da perna e a destruição do nervo peroneal há muitos anos atrás. Nesse caso, onde a paralisia do membro inferior, assim como do membro superior que vimos atrás, é feita a transferência do sistema flexor que está são, um tendão é transferido para o sistema extensor. Esse é o tendão que vai ser transferido. Desse lado está a perna, desse lado está o pé. Esse é o coto distal de um tendão extensor do pé. Aqui faz-se um orifício intraósseo. Esse tendão, o coto distal, é passado por dentro desse osso para fazer a tração nesse osso, e essa extremidade é suturada naquela extremidade do tendão flexor que foi transferido para a face anterior. Então aqui novamente a posição invertida. Aqui, quando existe a amputação de uma extremidade digital e esse não pode ser reconstruído ou reimplantado através da microcirurgia, principalmente quando a amputação ocorre a partir da base da unha, onde as artérias se ramificam muito, é utilizado outras técnicas que não a técnica microcirúrgica para reconstrução. Então, dependendo da quantidade de tecido que se perdeu, dependendo se houve exposição ou não do osso e também do dedo que foi afetado, existe técnica específica para a reconstrução dessa extremidade digital. Nós vamos mostrar algumas imagens que ilustram esse tipo de procedimentos agora. Quando há apenas uma pequena perda de pele e não há exposição do osso, não há necessidade de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Esse paciente que teve uma pequena perda de pele na ponta do dedo, cicatrizou espontaneamente. Quando a perda de pele é um pouco maior, há necessidade de se fazer um enxerto de pele. Nesse caso, a pele já veio com o paciente, só preso pela epiderme, então vai ser retirado essa gordura aqui, a gordura totalmente retirada, e essa pele que foi amputada nessa extremidade digital vai ser utilizado como um enxerto da própria pele que foi amputada aqui. Essa pele desengordurada e fixada, esses fios que aparecem aqui serão utilizados para fixação do curativo. Terminada a cirurgia, aqui está o curativo para manter a pele bem junto ao dedo. Após 5 dias é retirado o curativo e há a integração total da pele enxertada nesse local, a pele da própria ponta desse dedo. Em crianças abaixo de 5 anos, quando a perda é um pouco maior, envolvendo até a parte óssea e unha, existe a possibilidade de se fazer uma limpeza dessa região amputada, dessas duas superfícies, e fazer a simples sutura, funcionando como o que nós chamamos de enxerto composto. Aquele segmento amputado é suturado no seu local de origem, sem qualquer tipo de anastomose vasculares ou neurorafias. Existe um aspecto escurecido da pele. Então, após a queda ou a soltura da parte externa daquele tecido amputado, verificamos que a parte interna está integrada e o dedo está reconstruído. Nesse caso, onde a exposição óssea, mesmo em crianças, há necessidade de fazer a cobertura dessa região. E como não há possibilidade de fazer um enxerto composto, nós utilizamos a seguinte técnica. É feito um pequeno procedimento cirúrgico na palma da mão e através desse procedimento cirúrgico obtém-se um tecido, a pele e a gordura da palma da mão, onde vai ser fixado a extremidade digital. Então esse tecido descolado da palma da mão vai ser suturado na extremidade do dedo. No início, a circulação sanguínea dá-se da mão para o tecido
a pele e a gordura que está suturada no dedo e com a cicatrização, há a nova circulação. A circulação vem através do dedo também. Após 3 semanas é realizado um novo procedimento cirúrgico. É seccionado aqui na palma da mão, então essa pele da extremidade digital foi transferida da palma da mão para esse local. Esse é o resultado final, a extremidade digital está reconstruída. É um caso semelhante, dessa vez no dedo indicador, onde houve a amputação da extremidade. A mesma técnica é utilizada. Este é o resultado final, a extremidade do indicador reconstruída através do tecido que vem da palma da mão. Esse é o mesmo dedo, mesma paciente. Essa foi a área reconstruída. Quando a perda é maior, nesse caso toda a polpa digital foi perdida, é utilizado uma técnica com o mesmo princípio. Só que desta vez, ao invés do tecido da palma da mão, é utilizado o tecido do dorso do dedo vizinho. Como a lesão está no dedo indicador, nessa paciente foi utilizado a pele do dorso do terceiro dedo, dedo médio. Essa pele do dorso do terceiro dedo é rebatida e é suturado na polpa digital do dedo indicador. Esse é o mesmo dedo visto por outro ângulo. Esse tecido aqui é o tecido do dorso do dedo médio, que está suturado na polpa digital do dedo indicador. Este é o resultado final. Após 3 semanas é feita a soltura desse tecido e a extremidade do dedo indicador está reconstruída. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Mafalda. Boa tarde, telespectadores, e até um outro dia. Muito obrigado.